Quando? Então, terminando a medula espinhal, ela vai ter o filamento nervoso que vai percorrer do interior do canal raquiano até a coluna vertebral, tá? Meninges. Esse canal nada mais é que são as vértebras. Ele tá entre as vértebras, tá? Passa por dentro. E as meninges, gente, as meninges é como se fosse uma membrana que vai ficar entre o teu cérebro e a caixa craniana. E ela tem três membranas, que é a dura mater, aracnoide e a pia mater. Tá ali na imagem para vocês. A dura mater é a mais externa, a aracnoide, ela fica uma estrutura que forma tipo uma rede. E a pia mater é a interna. Então, a dura mater é a de fora, a aracnoide é a do meio e a pia mater é a mais interna. E as meninges. Aí tem o nome das meninges, que depois vocês podem olhar. E o líquor. O líquor é um fluido aquoso, incolor, que ocupa o espaço da subaracnoide, e as cavidades ventriculares, função de proteção. Então, o líquor, ele fica protegendo, é como se fosse uma água que ficasse correndo no cérebro, tá? Como proteção. E o cérebro, gente? Tem uma superfície externa denominada córtex. O córtex, ele tem sulcos e giros que aumentam a superfície do cérebro, permitindo que vai lá se instalar os neurônios. Neurônios que são as células neurais, né? Não é neuronais, neurais. O córtex, ele tem uma importante centro de associação sensitivo-motor, ou seja, se a gente pega alguma coisa, se a gente consegue se movimentar. Então, essas ações são voluntárias, porque é a gente que faz, tá? E como é isso, professora, de sulcos e giros? Aqui coloquei para você que cada parte do cérebro, ele vai ter sulcos e giros. O que é isso? O giro frontal, todos eles têm um nome, tá? Então, depois vocês vão abrir com calma essa imagem e vocês vão ver que é bem complicado. Giro pós-central, giro pré-central, sulco, enfim. Isso é anatomia. Além disso, aí você pode ver esse daí um corte, né, como se fosse cortado no meio do cérebro, um corte medial, e aí tá mostrando a parte de dentro. E o que faz o bulbo, que é aquela parte lá do finalzinho? O bulbo, ele atua como centro e conduz impulso nervoso. Então, ele tá responsável também pela gente fazer a deglutição, a sucção, mastigação, vômito, tosse, secreção lacrimal, piscar dos olhos. E a ponte, que é localizada acima do bulbo, ela transmite informações, tá? Do bulbo até o córtex cerebral. Também vai atuar como condutor de impulsos nervosos. E é a ponte que é responsável pelas emoções, como riso e lágrimas. Então, você já sabe que a ponte que tá lá, né? Ela é responsável por emoções, riso e lágrimas. E o cerebelo? O cerebelo, ele é abaixo do cérebro e atrás da ponte. E ele vai regular o equilíbrio e a tonicidade muscular. Em animais, então isso está também relacionado ao cerebelo. Aí tá aí, botei um exemplo de animais. Foi observada a incapacidade de se equilibrarem e enfraquece devido à diminuição do tônus muscular. Então, isso está relacionado ao cerebelo. Então, coloquei aqui, ó, o cérebro, tá? Lembrando que o cerebelo, que fica abaixo do cérebro, o bulbo, e coloquei tudinho aqui, um pensamento, movimento, linguagem, julgamento, percepção, todos eles é como se fosse o nosso sistema principal, né? Que vai comandar o resto do nosso corpo. E a medula espinhal, gente? Ai, voltou de novo lá para aula de sistema reprodutor. Ai, deixa eu voltar.
São erros de gravação. Tá demais hoje. Tá, vamos passar. E a medula espinhal? A medula espinhal, ela atua como um centro nervoso, condutora de impulso nervoso para as partes do corpo, né? Tá aqui, ó. Vai percorrer no canal interior da coluna vertebral, por isso que é muito importante. Se alguém tem um baque na coluna, dependendo de qual localização desse baque, a pessoa pode ficar sem andar, pode ficar só sem movimentar os braços, sem movimentar as pernas, ou pode acontecer do corpo todo parar. Isso que tem que ter muito cuidado. E o sistema nervoso periférico, gente, é formado por gânglios nervosos, né? Bom, temos dois tipos, os cranianos, que vão partir do encéfalo, e tem as espinhas, que partem da medula espinhal. Tipos de nervos sensitivos, que transmitem impulso nervoso dos órgãos receptores para o sistema nervoso central. Os motores eferentes, que transmitem do impulso nervoso do sistema nervoso para os órgãos efetores. E os mistos, que eles vão fazer as duas coisas. E o arco reflexo? O reflexo é uma pancada no joelho. Não sei se vocês já viram, acho que tem um episódio nos Chaves que ele vai, né? Então, uma pancada no joelho vai excitar o neurônio sensitivo. E esses axônios que estão lá, que fazem parte da célula neural, ela vai transmitir uma informação para a medula espinhal, né? Então isso realmente acontece. Aí coloquei a explicação para vocês, que vai receber o golpe, a mensagem recebida pelos neurônios, e a medula transporta o sinal do nervo para o sistema lá, né, lá para o cérebro, e aí consegue mexer. E o sistema nervoso autônomo? Ele é dividido em simpático e parasimpático. Esses nervos, eles vão trabalhar na consciência do indivíduo. Por exemplo, musculatura lisa das vísceras, que são lá na nossa aula de sistema digestivo, a gente falou, né, que lá tem os movimentos peristálticos, que vão fazer com que desça aquele alimento. Então elas vão atuar justamente aí. Bom, vamos lá. Os órgãos, esses que fazem parte do quadro comparativo, né, do sistema simpático e parasimpático. Daqui coloquei o parasimpático, contrair pupila. Então, quem é responsável? Parasimpático. Simpático, dilata a pupila. Depois vocês vão ler, dar uma lida com calma nisso. Aqui também. Tá? E vamos falar agora dos neurônios. Os neurônios, eles são células que se comunicam entre si, e ele possui funções nas 3 regiões diferentes, né? Então, aqui coloquei a estrutura do neurônio. Nós temos os dendritos, que são as terminações terminal de recepção. Tem o axônio e o terminal do axônio, certo? Então, ele é formado por corpo celular, prolongamentos e núcleo. Todos eles, gente, eles têm uma função. O corpo celular, ele vai fazer síntese das proteínas neuronais. Os dendritos, eles que vão se ligar a outros, vamos dizer, axônios, né? Então, eles vão captar esse impulso nervoso através de das ligações entre eles. Então, um dendrito, que é a cabecinha lá, vai se ligar ao axônio de outra célula, e assim vai. Daí que faz o impulso nervoso, tá? E os axônios, então, ele é um prolongamento longo e fino que vai se estender do corpo celular,
do detrito principal. O axônio ele vai apresentar comprimento variável, tem uns que são enormes, outros que são menores. E dentro dessa classificação dos neurônios, que são as células neurais, eles têm uma classificação. Então, a classificação dos neurônios, eles são bipolar, unipolar, multipolar e uma célula piramidal, tá? Então, são esses tipos de prolongamentos. Então, conforme a projeção dele, que ele vai ser classificado.